Tudo bem, eu acho que hoje é o nosso último encontro, a não ser que a gente resolva fazer hora extra, vocês que vão dizer aí no final das contas. Nós demos uma passada por ChatGPT, Gemini, Notebook LM, com bastante detalhe, né? E, e cada vez que a gente avança numa ferramenta, surge uma novidade na semana seguinte, que é bem interessante. Eu passei para vocês algumas atualizações do notebook LM depois daquele encontro nosso? Eu acho que não, Ronaldo. Não, né? Então, Não. deixa eu passar. Tem algumas coisas que, inclusive, do Gemini, que mudaram e tem algumas coisas que eu não expliquei bem naquele encontro. Então, nós vamos lá. Compartilhar em tela. Compartilhar logo a tela inteira e vocês me dizem se ficou. Estão vendo minha tela com vocês aí, né? Agora sim. Beleza. Notebook LM, o que mudou daquele encontro nosso para cá? Vocês veem que eu tenho vários blocos de notas. Aqui é assinado, mas tanto faz no assinado no não assinado, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tem vários blocos de notas e aqui ele diz quantas fontes foram encontradas. Não dá para dizer assim, são documentos, são sites, são fontes. Tem vários tipos de fontes que podem ter aqui. Então, repara, esse aqui que eu peguei todas as normas de interesse da área de gestão de pessoas e coloquei nele. São 241 fontes. Até o dia que nós fizemos a aula, ele não fazia essa organização aqui. Então, a gente tinha que renomear. Acho que eu cheguei a falar para vocês. Coloca um nomezinho, porque ele vai listar em ordem alfabética e tal, as fontes. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, ele apareceu essa etiquetinha aqui. E nela, quando a gente clica, ele diz assim, eu vou mandar reorganizar, adiciona um novo rótulo. E ele está em inglês, eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar do inglês e vou mostrar para vocês por quê. Então, quando eu mando adicionar um novo rótulo, ele automaticamente, ele vai... desculpa. Aqui ele criou um novo rótulo para eu renomear. Reorganizar todas as fontes, ele vai automaticamente organizar ele nessas etiquetas. Então, isso ajuda, quando a gente tem um bloco de notas muito grande, mesmo no gratuito, que são 50 fontes é muita coisa para você ficar procurando uma por uma. Ele ajuda a separar por tipo, e isso é muito legal, porque a gente consegue organizar melhor os nossos trabalhos. Deixa eu só terminar aqui que eu vou mostrar como que a gente usa isso melhor. Depois que ele organiza, eu posso pegar e dizer assim, não, eu quero que esse documento ele esteja em mais de uma etiqueta, ou eu quero que ele passe dessa etiqueta para outra etiqueta. Então, ele organizou, mas não é isso que você queria, então você consegue mudar a organização. E você consegue criar a etiqueta manualmente também e colocar lá. Então, nesse caso aqui, eu acho que tem muito a ver com o que você faz, Jússi, análise de normas, né? Então, você pega várias normas e, às vezes, elas conversam entre si, às vezes, elas não se conversam. Então, você pode colocar todo o repositório de notas num bloco só e analisar separadamente. Então, vê aqui, ó, sobre auditoria e transparência. Quando eu clico aqui, ele abre todas as normas que ele julga que são relativas a esse tema. Sobre capacitação e educação, aí ele faz a mesma coisa. Isso ajuda a gente a estudar. Como que a gente usa isso? Como que eu estou usando isso? Eu desmarco todas as fontes, se você conseguir tirar. Aí eu marco só um bloco, por exemplo, e crio um mapa mental só desse bloco. Então,
Até essa atualização, quando você criava um mapa mental, ele criava um mapa mental de todas as fontes juntas. Então, você imagina 241 fontes, para ele organizar no mapa mental, ele tanto ia demorar para dar uma resposta, como ia fazer uma organização meio doida. Agora, não. Eu pego só 8 fontes aqui e criou o mapa mental. Tem alguém chegando. Bateu. Então, ele já criou o mapa mental só daquelas 8 fontes que eu coloquei lá. E aí ele vai fazer a organização do conteúdo. Transparência, regulamentação, temas avaliados, categoria de justiça. Sistema de auditoria interna. Aí vai estrutura normativa, missões e tal. Ele vai fazendo. Tem uma outra atualização que saiu, mas eu só estou vendo na internet, ela não chegou para mim. Que é aqui, ó, você vê que todos esses recursos aqui do estúdio, ele tem uma setinha onde eu posso clicar na setinha e definir, criar um prompt, definir como eu quero, detalhar como eu quero essa resposta. E o mapa mental é o único que não tem. No dia que fizeram essa atualização da etiqueta, colocaram aqui essa opção. Só que ele não está aparecendo na minha assinatura. Eu estou achando que ele só vai para aquela assinatura mais cara, mais top. E tem uma outra que eu tenho certeza que só vai na mais cara, mais top, que é aqui na geração de vídeo. A geração de. Ah, acabei de falar, o trem apareceu para mim hoje. Essa opção cinemático aqui não existia até hoje. Hoje à tarde eu mexi com ele, ela não estava aí. Ela apareceu agora. Eu vou criar um só para ver. Crie um vídeo explicativo sobre. Deixa eu ver qual é o nome que está selecionado. Estão assistindo a aula também. Auditoria e transparência. Estão espertinhas. Crie um vídeo explicativo sobre as normas de auditoria e transparência e sua relação com a gestão de pessoas. O que é isso? Ele vai gerar um vídeo, e se vocês lembrarem, ele gerava um vídeo, nas outras opções ele gera um vídeo, que é um vídeo assim, como se fosse um PowerPoint, um slide de PowerPoint narrado. E agora ele vai gerar um vídeo com alguns recursos de vídeo, de alta qualidade. Então ele criou esse recurso cinemático aqui. Agora eu fiquei curioso para ver como é que ele vai fazer isso. Então essa opção não tinha aparecido para mim, mas já tinham me falado, já tinha visto em vários vídeos que eu uso, né, dizendo que ela só estava disponível para assinatura Pro, assinatura mais alta. E o mapa mental, com esse recurso de personalizar ele, eles falam que está para todo mundo, mas não apareceu para mim ainda. Pode ser que amanhã ele apareça, né? Então tem algumas coisas. A outra coisa que mudou aí no Google, no Gemini, é que o Gemini fez um evento na semana passada, lançando algumas novidades. Não tem nenhuma novidade assim, né, do Gemini, mas uma coisa que afeta a gente é que agora a assinatura do Gemini está parecendo com a assinatura do Cloud. Como assim? Ela está expirando. Antes você usava e ela não cansava. Agora ele está usando e chega no limite, que ainda é um limite grande, e para e diz que só vai voltar daqui a algum tempo. Então, eles colocaram muitos recursos no Gemini, ficou pesado para os computadores deles e eles colocaram um limitador de uso de tokens, né? Coisa que antes não acontecia. Até agora, no meu uso, eu não tenho usado demais esses dias, ele não fez isso, ele não travou, mas ele já avisou que os limites mudaram, baratearam algumas assinaturas, alguns níveis de assinatura do Gemini ficaram mais baratos e criaram uma categoria mais. Então, assim, eu
eu uso muito, está me limitando, e eu quero que não me limite, eu quero que faça uma coisa. Aí você faz uma assinatura mais cara, se vai compensar para você. E o último recurso que mudou no Notebook LM é essa opção de customizar aqui. O que que é isso? Quando você pega as fontes, automaticamente ele lê as fontes e ele gera um resumo. Aqui eu acho que eu já criei. Quando você vem customizar, você pode, no caso aqui, ó, eu digitei isso aqui, ele não gerou automático. Então, antes ele gerava, só deixava gerar automático. Agora não, ele permite que você crie o resumo do seu bloco de notas dentro daquilo que faz sentido para você. Então, às vezes, você vai colocar aqui uma observação para você, um lembrete para você. Eu coloquei essas notas aqui, essas fontes, porque eu quero escrever um livro. Aí você vai lá, um livro é sobre isso, para você não esquecer o roteiro. Fica no resumo geral do seu bloco de notas. Tá? Isso ele não tinha e passou a ter. Então, é fogo, toda semana tem uma coisinha nova. Enquanto ele vai trabalhando aqui, eu vou lá para o Gênesis. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou falando e ninguém fala nada, aí eu vou supor que está tudo certo. Tudo bem. Aham. Olha, vamos para o Gêmeos. No Gêmeos, eu não soube explicar muito bem naquele dia, então agora eu vou melhorar a minha explicação. O Gemini criou o recurso de projetos. Eu sei o que está acontecendo. A internet está lenta porque eu estou fazendo um backup. Deixa eu parar esse backup aqui. Pronto. Ele criou os blocos de notas que são parecidos com os projetos lá do ChatGPT. E aí o que acontece? Quando eu estou dentro de um bloco de notas, eu não tenho aqui a opção do Notebook LM, que foi onde eu me atrapalhei naquele dia. Certo? E ele já criou mais recursos aqui. Depois a gente vai explorar. Criar um upload de avatar, de fotos e tal, e mais tarefas. Criar música e tudo mais. Então, ele não aparece no Notebook LM aqui. Quando eu crio uma nova conversa fora do projeto, eu venho aqui no mais, ele tem que aparecer, não apareceu. Vamos Tá aqui, ó, em Memorial. Aqui, Esse Memorial aqui. Notebook. E mais uploads, aí tem notebooks. Então, aqui eu tenho. Aqui, dentro do projeto, eu não tenho, ó. Tá? Foi isso que me confundiu naquele dia. Então, quando eu venho fora do projeto e clico numa nova conversa, eu posso fazer um upload do notebook. Quando eu faço upload do notebook, ele vai para o notebook LM, busca os meus blocos de notas que estão lá, tá vendo? 59 fontes, 16 fontes, 16 fontes, 130 fontes. E aí eu posso clicar aqui, adicionar, que ele vai colocar isso como uma fonte. Para que isso? Para que eu possa fazer uma pesquisa dentro desse material. Mas eu posso fazer a pesquisa no material, posso juntar isso com o Google Drive, posso... Meu pai do céu, a tela está grande aqui. Posso fazer uma pesquisa profunda, né? Assim, procure nas fontes informações relevantes sobre CMV e como aplicar para líderes e gestores públicos. Pronto, então ele vai buscar lá nos meus materiais, lá no meu bloco de notas, essa informação e fazer uma pesquisa profunda, né? Como eu pedi pesquisa profunda, o que ele faz? Ele gera antes um plano de pesquisa, ele não sai pesquisando de cara. Gerou o plano de pesquisa, ó, quero pesquisar os conceitos básicos, investigar os principais desafios, buscar, Ok, quando eu aprovo e mando iniciar a pesquisa, aí ele vai lá fazer a pesquisa.
Ok, até aqui tudo bem. Então, eu tenho uma conversa normal. Nessa conversa normal, eu faço uma ligação com um bloco de notas. E aí ele vai no bloco de notas e gera para mim o meu resultado de pesquisa. Sendo que todas as vezes, diferente do ChatGPT, que o Gemini gera uma pesquisa profunda agora, ele abre na resposta o modo Canvas, que é esse modo lateral aqui, né? E o que eu posso fazer com o modo Canvas? Vocês lembram? Posso criar uma página, um aplicativo, né? Um monte de coisas, de recursos bonitinhos para apresentar aquele conteúdo. Então, ele gera o resumo, mas também permite que eu gere outros conteúdos para depois. Ó, ele está mostrando as fontes, está fazendo a pesquisa. Está vendo que ele está fazendo a pesquisa profunda, ele não está só usando os materiais no bloco de notas, ó, ele está buscando na web, está buscando na internet. Então, ele está juntando a pesquisa do bloco de notas com a pesquisa da internet. Por que isso é útil, Ronaldo? Por que você não faz isso só no bloco de notas? Porque quando eu faço o Notebook LM, ele só procura nas fontes que estão lá, né? Quando eu faço aqui, ele vai procurar nas fontes que estão lá e na internet, para me dar uma resposta. Então, eles fizeram uma ligação bem interessante dos dois recursos, gerando etapas diferentes, fazendo uma integração que ficou, a meu ver, maravilhosa. E aí é um problema, porque eu sou um consumidor, né? E aí eu fico buscando, e depois, quando é para ler, aí eu já estou cansado, né? Aí eu tenho que parar um pouquinho com isso e fazer a leitura e os meus estudos bem feitos. E eu sou muito curioso, eu gosto de ficar vendo, é igual desenho animado, ele fala, agora eu vou matar o bandido, ele faz, ó, aprofundei-me na análise como modelo tradicional de comando. Então, ele vai mostrando as etapas da pesquisa. Isso é legal para mim, que sou pouco crítico, para eu ver o que ele está fazendo na pesquisa. Isso ajuda a gente a aprender a pesquisar também, né? A ter ideias diferentes de como fazer as coisas. Então, é uma escola. Se a gente usar como uma escola, é um baita de um aprendizado. E, enquanto ele trabalha, vou mostrar para vocês outra coisa que ele criou esses dias, foi esse aqui, ó. Saiu a versão Flashlight, a 3.5 Flash, que é uma versão mais rápida, que consome menos tokens, né? E ele está dando aqui um nível de pensamento padrão ou estendido. Então, o nível de pensamento padrão é melhor para a maioria das questões, e o nível estendido é complexo para resolver problemas, tá? Tá em inglês, porque ele veio em inglês. Lá no Notebook LM eu coloquei em inglês hoje, porque tem algumas funcionalidades que vão aparecer, talvez seja por isso que apareceu lá o cinemático, que vão aparecer primeiro para quem está usando em inglês, né? E como eu estava ansioso, porque já tem 2 semanas que saiu um monte de coisa e não estava aparecendo para mim, eu coloquei em inglês para ver se aparecia. Parece que funcionou, né? Bom, enquanto ele pesquisa aqui, deixa eu ver se o vídeo ficou pronto. Não ficou pronto ainda. Então, eu vou para outra conversa enquanto ele vai trabalhar. Vou mostrar para vocês o outro lado da força. Então, isso aqui foi uma... Uma outra conversa que eu tive esses dias. Eu fiz a conversa, eu não usei o Notebook LM nela. Eu posso pegar essa conversa e posso adicionar a um bloco de notas, né? Então, eu venho aqui, vou botar aqui nessa de risco moral. Nada a ver, mas vamos lá. Pronto, ele colocou aquela fonte dentro de risco moral. Então, aqui nessa fonte de risco moral, ó, é uma fonte que já está com um bloco de notas, porque está pegando lá do Notebook LM, e agora ele está também com aquela conversa de possibilidade de abrir a janela. Então, depois que eu fiz a pesquisa e que eu liguei ao bloco de notas,
eu consigo trazer aquela conversa que foi feita na pesquisa para dentro do bloco de notas. Deu para entender a bagunça? Deu para entender por que eu me compliquei? Porque é muita informação. Então, olha só, fui numa conversa normal e lá eu digo, olha, usa o notebook LM. Ele fez a pesquisa para mim. Joia. Mas ele não jogou no projeto. Agora, eu pego essa pesquisa que foi feita, né, com o bloco de notas e jogo para dentro do projeto. Quando eu jogo para dentro do projeto, esse projeto nada mais é do que um bloco de notas. E aí que está com 33 fontes e mais a conversa que eu gerei. Então, agora eu tenho uma ligação direta entre o Gemini e o bloco de notas. Eu vou enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo aquele conteúdo. Vai ficando uma coisa incrivelmente grande. Então, essa aqui é uma pesquisa que eu fiz ontem, que eu comecei ontem, sobre neurodiversidade no trabalho. Ó, não tem nenhuma conversa nele. Mas uma vez que eu criei, né, agora eu posso conversar com ele e trazer essas fontes junto. Então, assim, eu já tenho essas minhas brincadeiras, esse tanto de blocos de notas, né? É muita informação e a gente consegue ir juntando mais informação aí. Então, beleza, eu coloquei impossibilidade de abrir a janela dentro do risco moral. Não tem nada a ver janela com risco moral. Então, eu vou e removo do bloco de notas. Eu não apaguei ela. Ela vai voltar para cá, ó, impossibilidade de abrir a janela. Voltou para o lugarzinho dela, tá bonitinho lá. Beleza? Pronto. Tá, também. Tudo bem, gente? Deu para entender as diferenças que tem agora no notebook LM e no Gemini? Deu sim, Vai virar o seu preferido, né? com certeza. Essa semana aprendi a Vai fazer virar. umas coisas lá no Gemini, muito bom. Até porque vocês usam lá, né? Então, eu vou te mostrar o que eu fiz hoje. Eu tenho um sistema que eu estou desenvolvendo, sistema, toda a sistemática mesmo, né? Todo um modelo de trabalho. E aí a gente fez um teste no ano passado e gerou alguns dados. E eu não tenho ainda como que eu vou analisar esses dados. Então, eu vim aqui, baixei a planilha com os dados, né? E criei um aplicativo com ele. Então, agora eu posso pegar, é porque eu não estou com o sistema aqui, né? Eu posso pegar a planilha que o sistema gera, subir para o Gemini, para esse aplicativo aqui, dizer o período que eu quero analisar, e ele vai me dar um dashboard com os gráficos para eu poder fazer análise. Então, aqui eu gerei hoje, eu não tenho que fazer código, eu não tenho que esperar pela TI, eu não tenho que jogar no Excel, fazer um negócio complicado. Em 8 minutos eu fiz isso aqui. Aí eu vou analisar esses dados e vou identificar que outros dados eu posso extrair da planilha para poder fazer sentido no relatório que ela vai me dar. Então, assim, para eu pesquisar, para eu estudar, para eu analisar um monte de coisa, está muito mais simples, porque eu consigo criar que a gente chama de MVP, né? Um mínimo produto viável, né? Um teste, um protótipo do que eu quero fazer. Aí depois que eu fiz, estiver bonitinho, aí eu posso pedir para a TI desenvolver alguma coisa melhor para mim. Ó, aqui está o resultado da pesquisa que ele fez, né? Fez a pesquisa usando aquele conteúdo lá que está no bloco de notas. Depois eu vou ler com calma, porque esse assunto me interessa. E jogou aqui um monte de pontos que ele julga útil. Certo? Perfeito, gente. Ronaldo, nessas pesquisas Fechando, então. aí, tem a possibilidade dele inventar também ou não? Olha, sempre você tem que checar. Sempre você tem que checar. Mas o legal é que ele te dá as fontes, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer mais não é nem ele inventar. O nível de alucinação diminuiu muito
nesse tipo de pesquisa. O problema é quando ele escolhe fontes ruins para analisar, né? Então, é sempre bom, se é um trabalho sério, se é alguma coisa, você verificar se as fontes que ele está usando são boas. Então, nesse caso, é bom começar lá pelo notebook LM, fazer aquela checagem de fontes, pedir para o notebook LM dizer quais fontes são relevantes, quais não são, confiar no material de pesquisa, aí faz a pesquisa no notebook LM e depois refina usando o Gemini. É alguma coisa que você precisa de precisão. Porque você vai ter, como ele gera muito conteúdo, você vai ter muita leitura para conferir. Entendeu? Agora, tem uma coisa legal aqui, Júcio, aproveitando. Ó, quando eu clico aqui na setinha, ele diz que esse parágrafo aqui, ele usou essas fontes. Então, você também não tem que ler todas de uma vez. Ah, você usou aqui, busca por modelos de governança e tal, bababá, bababá. Década de 60 por Marshall Rosenberg. Ah, será que foi 60 mesmo? Aí você vai aqui, Instituto Comunicação Não Violenta. Pega o site deles e vai verificar se foi em 1960 mesmo. Se a fonte está dizendo isso, né? Então, tem essa amostra também daquilo que você desconfia, que é fantástico demais, né? Para dizer. Sempre é bom verificar. Tem uma coisa legal que o pessoal tem feito, quando é um assunto sério, acadêmico, ou de trabalho, né? As pessoas pegam um resultado desses, com fonte, com tudo, salva num documento e joga numa outra LLM. Joga no ChatGPT, joga no Cloud, e diz assim, analise criticamente essa resposta, verifique quais as falhas podem ser encontradas. Aí já usa uma outra ferramenta, e aí pode ser uma gratuita, para dizer se aquilo ali tem um mínimo de padrão de qualidade, né? Para ter uma resposta. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Mas sempre, sempre, sempre precisa verificar. Beleza. Beleza? Fechamos, então, o Notebook LM e o Gemini por hoje, que amanhã surge mais coisa. Vamos para o Gama. Foi o Gama que você pediu, né, Júcia? Gama. O Gama, ele é feito para gerar apresentações, ele gera e-books, ele gera sites. E sempre que aparece esse negocinho aqui, se for o caso, você pode instalar no seu computador. Tem aplicativo que não vejo a menor vantagem. Aplicativo que o notebook LM mesmo, daqui a pouco eu vou instalar no meu. Carregando. Eu não estou mais assinando o Gama, eu cheguei a assinar, mas eu não vi mais necessidade, eu não estou usando tanto, porque eu descobri algumas coisas que ele faz. Então, por exemplo, aqui tem uma apresentação que eu fiz hoje para uma atividade que eu vou fazer amanhã. Eu vou mostrar ela para vocês. Vou mostrar do final para o começo, a apresentação feita e depois como eu faço, tá? Eu estava com preguiça mesmo de pegar o PowerPoint e fazer passo a passo no PowerPoint. Então, o que que eu fiz? Eu esbocei o que eu queria aqui no Gama e disse para ele criar uma apresentação. Ele criou a apresentação com esse formato, com esse layout bonitinho. Só que não é o layout padrão do evento, do seminário. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa apresentação que ele gerou para mim, conferi, é isso aqui mesmo que eu vou falar, que eu vou fazer e tal. Eu baixei no formato de PowerPoint, né? Eu vim aqui, opa, quero apresentar, não quero compartilhar, aí é compartilhar mesmo. Compartilhar, eu mandei exportar, exportei para o PowerPoint, e lá no PowerPoint eu coloquei o fundo, a imagem de fundo no padrão do evento. Então, assim, eu gastei 20 minutos fazendo a apresentação sem dor de cabeça, né? O suficiente para eu fazer a minha palestra de amanhã. Então,
Eu vim aqui, eu não mandei ele fazer automático para mim o conteúdo. Eu vim aqui, disse qual era o conteúdo, ele criou mais coisas no conteúdo e gerou para mim a apresentação. Eu verifiquei se as coisas estavam ok, é isso mesmo. Baixei no PowerPoint, formatei e amanhã eu vou usar. Pronto, resolvido, né? Deixa eu te Sem perguntar, nada demais. não poderia usar a figura, o teu fundo aí do evento nele, não? Teria que realmente passar para o PowerPoint? Falar a verdade, eu estava até com preguiça, mas tem aqui, ó, imagens, eu posso fazer um upload da imagem que eu quero. Mas aí seria a mesma coisa que no PowerPoint. Ele fez a apresentação depois que ele aparece a imagem, né? Aí eu Ah, posso trocar as imagens pelas imagens que eu quero, né? Subir a mesma imagem. Deixa eu mostrar para vocês do começo agora. Mostrei feito, agora eu vou mostrar do começo. Então eu vou criar uma nova apresentação. E aí, deixa eu traduzir para o português. Ah, já traduzi, ótimo. Eu posso criar a partir de um prompt, eu posso dar um comando para ele. Eu posso pegar um texto que eu tenho e colar aqui, ou digitar o texto. Eu posso pegar um modelo de uma apresentação que eu tenho. Então, por exemplo, eu estou dando um treinamento. Para cada turno do treinamento, de manhã é um conteúdo, de tarde é outro conteúdo, de noite. Então, para manter o padrão, eu posso pegar isso como modelo. Eu também podia ter feito isso, eu não testei, para ver se ele ia fazer legal. Porque, às vezes, a IA quer ser criativa demais e não mantém aquilo que a gente quer. Então, às vezes, eu prefiro trabalhar dobrado ali. Mas poderia ser feito. Pego o mesmo padrão e peço para ele copiar esse padrão, esse modelo. Ou eu posso importar um arquivo ou um caminho da internet e pedir para ele melhorar aquilo ali. Então, tem várias opções. Eu vou gerar com inteligência artificial, para efeito didático, mas vale, até porque não está pagando nada, você pode treinar, testar, brincar à vontade. Ele vai deixar até um certo limite. Tem um limite de créditos. Quando expira os créditos, você tem que esperar até ele renovar os créditos. Tá? Por padrão, na versão gratuita, ele está dando 10 cartões, ou seja, 10 páginas que ele vai fazer. Ele está dizendo que ele pode fazer cartões flexíveis, com texto editável, imagens e layout em blocos, ou, na versão Pro, todo cartão é uma única imagem com o texto embedado, com o texto inserido. Editando, você precisa perguntar para a inteligência artificial para editar. E você tem o formato tradicional, que é esse da tela nossa dos computadores atuais, 16:9, ou padrão alto, que é aquelas telas antigas, mais quadradas, 4:3, né? A linguagem você pode escolher o que quiser, se quiser falar em árabe, está à vontade. Você pode criar essa apresentação no formato de PowerPoint, no formato de página da internet, no formato de documento, no formato para redes sociais e no formato para gráfico. Então, eu vou experimentar o formato para gráfico. Aí ele já me pergunta qual é o estilo que eu quero. Eu vou fazer uma linha técnica. Crie uma apresentação em formato de infográfico explicando a história da IA no mundo e os principais modelos de LLM. Ok, olha só, ele está me dizendo aqui. O que você deseja criar? Um infográfico, um pôster, uma estrutura de equipe, um convite, um post para rede social, uma logo, um diagrama, um calendário e agenda, ou outro. Eu vou pedir para ele criar um infográfico. E aí ele está me trazendo qual o layout que você quer, né?
Deixa eu ver um bonitinho aqui. Eu quero um layout de funil. Qual é o estilo de ilustração que você quer? Eu já tinha dito lá em cima que eu queria um, ele está perguntando mais. Deixa eu ver. Eu quero esse aqui. Pronto. Qual é a proporção? 3:4? Não, eu quero 9:16. Quero ele em pé. Quantas lâminas eu quero? Quantas imagens? Tá bom, 3. Qualidade, padrão 34 créditos por imagem, tá? Então, quando ele dá isso aqui, é 34 créditos por imagem. E ele está dizendo, ó, você é pobre, você não tem direito a fazer isso. Então, eu vou botar só uma lâmina para ele gerar. Agora, ele não deu mais a mensagem que eu estou pobre. Ao contrário do notebook LM, ele gera muito rápido, né? Pelo menos as apresentações. Vamos ver aqui como é que é o infográfico. Porque como eu pedi para ele fazer uma pesquisa para me contar uma história sobre a evolução da internet, as principais LLMs, né? Pode ser que ele demore, mas ele está indo direitinho. Escolha um ponto de partida para o design, depois refina, expanda e itere sobre ele. Origem filosófica até os agentes autônomos de hoje. E ele está dizendo de novo que eu sou pobre e que eu não consigo fazer. Pronto. Está aqui a minha apresentação. Então, aqui porque eu pedi demais, tá? Ele fez uma coisa bem simples para mim, mas gerou para mim. Ó, as origens da IA, 1950, 2010, o teste de Turing, robôs baseados em regras, a era dos Transformers, explosão dos LLM, multimodalidade de competição, IA agêntica e raciocínio. E aí vai, né? Se eu tivesse assinatura, eu poderia fazer mais coisas. Como eu não tenho, vamos parar por aqui. Mas tem um negócio legal. Deixa ele voltar aqui, carregar. Pronto. Eu sei que eu tô pobre. Olha que bacana aqui, ó. Ele mostrou para mim a apresentação e ele me permite fazer edições como se eu estivesse no Canva. Entendeu? Então eu posso recortar, eu posso remover um fundo, eu posso apagar ou editar alguma coisa. Ó, eu vou apagar aqui esse cérebrozinho. Pronto. Ah, não, eu tô pobre demais. Não deixou, não. Mas se eu tivesse. É porque eu usei hoje já, né? Aí tá dizendo que eu tô pobre porque eu já brinquei com ele hoje. Mas ele deixaria eu editar, certo? E aí gerou a imagem para mim. Então, assim, muito legal. A assinatura dele, deixa eu ver aqui quanto que está custando. Se você trabalha com alguma coisa assim, na aula, na igreja e tudo, e quer assinar, recompensa. Também porque eu escolhi fazer o infográfico, né? Eu escolhi mandar ele fazer pesquisa. Ó, eu estou com 18 créditos disponíveis. Deixa eu ver aqui o upgrade, quanto que está custando. O upgrade. R$ 30 por mês por pessoa, por usuário, né? E aí ele cria até 20 cartões, ele dá 1.000 créditos por mês, remove a marca do Gama e cria modelos mais avançados. Com R$ 70 por mês, ele atualiza para o Pro, então ainda é menos do que uma assinatura do ChatGPT, né? E o Ultra, para quem trabalha com isso, muito, é R$ 495 por mês. E ele faz assinatura anual. Então, R$ 360, você tem por 12 meses, 240 por 12 meses. Gostei do Gama, eu posso fazer isso. Ronaldo, eu gostei do Gama, mas eu não quero pagar. O que eu posso fazer? Vou mostrar para vocês um negócio que eu fiz aqui. Esse material aqui, ó, vê que a assinatura do Canva
é 20 lâminas, né? Esse aqui tem 80. Como que eu fiz isso? Manualmente, como se eu tivesse no PowerPoint, né? Então, eu tenho um texto, deixa eu tirar isso da frente, e eu consigo vir aqui nas opções e editar, mudar o layout, criar, colocar diagramas, colocar gráficos, fazer vídeos, colocar vídeos aqui, inclusive vídeos do YouTube, incorporar um aplicativo nele. Posso fazer isso tudo manual. O que que eu pago? Eu pago se eu usar a inteligência artificial. Se eu não usar a inteligência artificial, eu faço manualmente. E foi manualmente que eu fiz esse material aqui, que tem 80 e tantas páginas, né? Eu imprimi ele, tá ali na caixinha ali atrás, né? Deixa eu pegar um que eu possa mexer, que eu não vou usar mais. Vou mostrar para vocês. Então, o que que você pode fazer? Ah, eu quero fazer um negócio grande, Ronaldo. Você gera uma apresentação pequena. Tá aqui, eu estou com uma apresentação pequena, né? Depois você vem aqui e você diz que é botão direito, vou duplicar esse cartão. Ele criou uma nova página. Pronto. Eu venho nessa nova página e digo, olha, eu quero mudar o layout. Eu quero que esse layout aqui seja de 3 colunas. Pronto, ele já colocou aqui 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ah, eu não quero esse cara aqui não. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e mando apagar. Agora que eu apaguei esse, eu quero que esse outro saia também, né? Eu venho aqui e deleto. Apaguei. Ah, eu quero adicionar uma imagem aqui, né? Eu venho e pego uma imagem. Já tem para não gastar meus créditos. E assim eu vou fazendo. Então eu posso pegar e gerar os meus slides à vontade. Posso trocar uma figura, posso fazer um monte de coisa sem IA. Então, eu quero garantir isso aqui, eu não quero fazer IA, está tudo certo, né? E aí eu vou aprendendo, brincando com essas opções aqui. Alterar o layout. Layout expira. Já virou para cá. Então, qual é a vantagem sobre o PowerPoint? Que como ele já tem isso pré-definido, eu não tenho que fazer isso lâmina a lâmina, quadro a quadro, passo a passo. Eu venho aqui no modelo pré-definido, mesmo sem usar a inteligência artificial, e peço para ele fazer para mim. Olha os gráficos dele. Quero combinar gráficos. E os gráficos. Então, aqui os gráficos. Eu venho aqui e edito gráficos. Dei receita, dei previsão, né? Mostrou a tabela para mim, eu quero que seja outro formato. E é só ir pulsando. Eu quero rótulo de dados, eu não quero rótulo de dados, eu quero que ele mostre os pontos, eu quero que ele faça uma espessura de linha personalizada, mais grosso, mais fino. Eu quero que quando não tiver valor, ele preencha com zero. Eu quero que a legenda seja do lado direito. Eu quero que o número de destaque seja visível. E assim vai, ó. Pode brincar à vontade com ele, manualmente. Ronaldo, Então, ah, com ele eu posso fazer aqueles convite interativo que a gente clica e abre uma... Justo, tem que testar. Eu nunca mexi com eles, então não sei te dizer. Eu sei que você faz isso no Adobe, mas no Gama eu não sei se faz. Certo. Testar.
eu sei o que que é, né? Se ele chama, aí você abre, ele abre um formulário, a pessoa escolhe o presente que quer dar, esse tipo de coisa, né? Eu sei que Aham. faz isso no Acrobat, paga, eu sei que faz. Agora aqui eu não sei se faz, não. Vamos ver. Tá muito exigente, Júlio. Tem que apresentar os desafios. Né? O povo vai aprendendo as coisas, vai ficando esperto, vai ficando ousado, né? Hum, eu vou descobrir e vou te responder no outro horário, senão a gente vai ficar aqui pensando a noite toda. Quem descobrir Tá, primeiro ok. fala para o outro. Tá? Mas é isso, gente. Ele cria por vários formatos, de várias maneiras, e quando você acabou os seus créditos, continua criando manualmente, termina você mesmo. Não tem por que pagar, né? A não ser que você use muito, muito, muito. Aí compensa pagar. Mas se você não usa muito, não tem retorno financeiro para você, faz na mão, faz manualmente, tá? Ah, mas eu queria um infográfico. Vai no Notebook LM e cria de graça. Tá tudo certo. Vou falar nisso, vamos ver se ele criou lá. Era na gestão de pessoas que eu tinha criado um vídeo, né? Vamos ver o vídeo como ficou? O vídeo. Foi nesse aqui que a gente fez o vídeo? Foi no outro? Vocês lembram? Eu não lembro, Ah, não. tá pensando, né? Aí já esquece o que tá fazendo. Carregar. Qual foi? Isso com moral. Já foi. Não. Não. Não, gestão de pessoa. Ah, ele não criou o cinematográfico. Comemorei antes da hora. Não foi nesse aqui que eu criei? Em cima de auditoria e transparência? Eu criei um vídeo? Nossa, Ronaldo, você tá gagá mesmo. Ajuda aí, Matheus. Tá dormindo? Oi? Foi que eu criei o vídeo, que eu deixei rodando. Cara, eu tô um pouco zonzo hoje, infelizmente. Você tá voando, fala a verdade. É isso que eu estou falando. Tá voando. Eu tô só te zoando. Você tem que zoar com alguém. Matheus, eu não achei aquela opção lá, não, tá? Beleza? Não sei como é que funciona, não. Depois você me diz. Bom, ele não criou o vídeo cinematográfico, só fez propaganda. Gama, tirando o convite interativo, tudo certo? Deu para entender como ele funciona? Deu sim, eu estava até testando ele aqui já. Estou falando e já aprendendo aqui. Então, deixa eu só mostrar as outras ferramentas para vocês. O Make, o Make, ele é um programa, um aplicativo para automação. Então, existem vários
O que o pessoal usa mais profissionalmente é o N8N, mas existem vários. Então, só para mostrar para vocês terem uma ideia de aonde essas coisas podem chegar, né? Inclusive, eu fico rindo, porque as pessoas no trabalho vivem pedindo mais gente. É, preciso de mais gente, preciso de mais gente. Eu, não, você precisa aprender a automatizar seus processos, porque tem muita coisa hoje que você faz. Ontem eu ouvi um termo que eu achei fantástico, né? Pega os dados de uma planilha e coloca no PowerPoint. Pega do PowerPoint e coloca no Docs. Pega no Docs e coloca não sei onde. Isso é coreografia. E aí eu gostei desse termo, porque é mesmo, né? Você está movendo uma coisa de um lugar para o outro, está coreografando informações. E a gente gasta muito tempo com essa coreografia. Aí eu preciso de mais gente. Para quê? Para dançar com as informações. O que os aplicativos de automação fazem, já faziam antes da inteligência artificial e agora fazem com a inteligência artificial? A coreografia. Então, você consegue pegar uma informação e, e passar de um lugar para o outro, né? Então, deixa eu achar uma aqui que eu fiz para mostrar para vocês uma feita. Cenários aqui, dois. Hum, confesso que eu uso ele muito pouco, né? Mas está aqui um cenário. Um curso que eu fiz com a integração do Google Sheets com os contatos. Um curso que eu fiz no começo do ano e eu testei ele. O que que tinha lá? A pessoa preenchia o formulário no Google Forms. Quando ela preenchia o formulário, os dados dela caíam numa planilha, né, que o Google Forms gera uma planilha. Eu pegava esses dados dela e jogava para os meus contatos. Só isso. Sem inteligência artificial, sem nada. Então, o que que acontecia? À medida que as pessoas se inscreveram, eu criei um grupo nos meus contatos, e isso vai para o meu celular, vai para todo lugar que eu tenho contato. Coloquei lá, recrutamento e seleção 2026. Então, todo mundo que se inscreveu no curso passou a ser um contato dentro de um grupo chamado Recrutamento e Seleção 2026. Depois eu peguei esses contatos do Recrutamento e Seleção 2026, importei para o WhatsApp. Eu poderia ter feito aqui pelo Make? Poderia. Eu não fiz porque na correria, na preguiça e tal, eu não quis pesquisar como faz, mas eu poderia ter feito ele cadastrar automaticamente no WhatsApp e mandar mensagens automáticas para as pessoas. Olha, tem aula hoje, olha, o link para a aula é esse, olha, não sei o quê, o seu certificado. Então, eu poderia ter ido muito além, mas eu não fui. Eu só criei a planilha, né, a partir do Google Forms, e da planilha ele gera o contato. Eu posso fazer com que a, essa informação ela seja automática. Cada vez que uma pessoa preenche o Google Forms, ele dispara um gatilho e o gatilho lança para o contato, né? Eu posso fazer isso manualmente, eu posso fazer isso por dia. Todos os dias verifique tal coisa, faça tal coisa. Então, esse foi um cenário bem básico, bem simples que eu criei para testar o Make, né? Exige realmente pegar, leva um tempo. Se é uma coisa que você vai fazer, você vai levar um mês, 2 meses, 3 meses aprendendo a usar para usar bem. Mas depois que você aprendeu, aí você começa a criar gosto e fazer muita coreografia, né? Com muito movimentação de informações assim. Então, quem mexe com informações no dia a dia vai poder fazer isso. Aí eu criei um para o IA na prática, que era semelhante, né? E esse aqui eu não rodei. Você vê que só tem um contato no Google Sheets, né? E ele gerou dois lá. Eu vou mostrar agora um cenário completo de, de exemplo. Aqui, vou criar um cenário, vou pegar um modelo pronto.
Falando assim, é muito simples, e às vezes a gente não vê muito uso. Mas, olha só, eu consigo fazer tudo isso de ligação, gente. Então, não é um negócio bobinho, não, tá? Eu posso pegar, por exemplo, uma informação minha que está no Canva e jogar aqui para dentro. Eu posso pegar uma planilha do Excel, eu posso pegar um CRM, eu posso pegar o meu LinkedIn, eu mando mensagem no LinkedIn cada vez que me responde, eu vou e faço tal coisa. O Google Forms, que é o que eu falei para vocês. Eu posso usar o Perplexity, manda e o WhatsApp. Então, tem várias integrações que podem ser feitas aqui. E para cada integração, eu tenho essas opções de rotear, de se acontecer uma coisa, faz isso, se acontecer outra coisa, faz aquilo, de interagir com isso, de pegar e fazer uma resposta no chat GPT e por aí vai. Deixa eu achar só uma aqui gerado, um modelo, para mostrar para vocês. Agente de venda. Então, por exemplo, eu vi um vídeo, o que a mulher fazia? O que ela criou usando o MEI? O cliente entra na loja, né, da empresa e faz uma pergunta. Aí, essa pergunta, ela vai lá pro FAQ, né, onde tem as perguntas e respostas daquela empresa. A inteligência artificial analisa se aquela pergunta está respondida no FAQ, no documento. Se tiver respondida no FAQ, ele pega, gera um texto, né, um roteiro de vídeo, abre uma outra IA, que é o ReiGen, pega um avatar que está definido ali com a cara de uma pessoa, grava um vídeo com aquela resposta gerada lá. Então a pessoa perguntou lá alguma coisa, ele já está ali criando uma resposta, olhando as respostas padrões, criando uma resposta personalizada, humanizada, grava um vídeo como se fosse uma pessoa e manda aquele vídeo para o e-mail da pessoa que fez a pergunta. Então, assim, leva 20 minutos uma interação dessa, meia hora, leva. Mas eu não tenho um atendente ocupado vendo as perguntas dos clientes para responder. Ela automatizou esse processo de perguntas e respostas. E se a resposta não estiver dentro do FAQ? Aí ela vai mandar para aquele caminho, né? Se tiver, vai para o caminho, cria o vídeo. Se não tiver, ela vai para o e-mail do gerente da empresa. O gerente da empresa recebe aquela dúvida que não tinha resposta e ele responde, né? Depois ele vai lá e atualiza o FAQ e aí o jogo vai continuando. Então, a profundidade de uma ferramenta como essa é essa, que a gente não está usando. Então, imagina ali, Júcio, que você está no atendimento do TJ, eu estou supondo que você faz um trabalho, tá? É puro fake, eu não sei o que você faz. Mas você está atendendo o advogado chega e pergunta sobre o processo dele. Aí você vai consultar o PJE, se o processo dele, qual é o andamento, que ele poderia ter feito online, mas ele não fez. Aí você vai lá e consulta o processo e dá uma resposta para ele, olha, está em análise, daqui a uma semana, deve ser isso e tal, 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 e responde para o cara, né? Esse processo de atender um cliente com uma coisa que ele poderia ter feito no PJE e responder para ele, você pode automatizar. E mais do que automatizar e fazer uma resposta de texto, você pode criar um avatar e fazer uma resposta de vídeo, de voz, do que você quiser, para que aquela pessoa, ela entrou em contato pelo WhatsApp, cai no bot, e em vez do bot dar aquela resposta padrão que a gente está acostumado de bot, tecle 1 para sorrir, tecle 2 para chorar, o bot pode simplesmente interagir com a pessoa, ou por voz, ou por vídeo, né, e dar uma resposta inteligente. Quem vai fazer esse caminho do bot é esse cara aqui. São ferramentas desse tipo aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, do exemplo dele, vou usar o cenário para ele mostrar. A gente vai decifrar um pouco nesse cenário como é que ele
Como é que ele faz? Então, aqui é o tipo de ferramenta que extrapola o uso da inteligência artificial, que extrapola o uso do chat GPT. Ela já é uma aplicação prática desses recursos maravilhosos no uso no dia a dia, né? Aqui ele está, acho que é um vídeo de explicação. É isso mesmo. Então, olha só, ele vai ler o e-mail, né? Aqui ele vai criar agentes. Então, ele tem dentro, ó, vamos na instrução. Ele quer que conecte numa conta do e-mail, no caso do Gmail, né? Conectou na conta, todo e-mail que chegar com determinada condição, ele vai gerar um agente. Dentro do agente, aqui eu vou criar uma conexão para um agente de inteligência artificial, né? Eu vou dar um prompt para esse agente. Então, ó, ele abre uma série de campos. Assim, ó, cada vez que o e-mail for de fulano, responda isso. Cada vez que o e-mail for para fulano, tal coisa. Então, se, por exemplo, você cria um formulário eletrônico onde a pessoa responde pelo formulário do site, aquele formulário vai jogar um padrão ali. Dúvida do usuário, dúvida da ouvidoria. Aí você vai colocar aqui, todas as vezes que o assunto for dúvida da ouvidoria, faça tal coisa. Você vai gerar um prompt para ele, né? E aí ele está dando um exemplo aqui de prompt, direitinho, e vai encaminhar a mensagem. Aqui, no caso, ele está jogando para um aplicativo, um outro aplicativo que é o Slack. O Slack é para reuniões, para um monte de coisa. Aqui, conforme for a resposta, ele vai, ou junto, ele vai criar uma agenda no calendário, ele vai mandar um e-mail de resposta, né? E ele vai fazer uma pesquisa na internet, tá? Então, assim, isso aqui é um padrão. Você pode pegar e aproveitar, ou você pode criar o padrão. Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é isso. O que você aprende quando você vai usar uma ferramenta dessa é a pensar em processos, é mapear o processo, o passo a passo de uma coisa que está acontecendo. Se você é capaz de desenhar o passo a passo, você é capaz de fazer isso aqui acontecer. Ronaldo, quanto tempo leva para eu pegar um processo meu e fazer isso aqui? Você vai levar de 1 dia a 3 meses, dependendo da complexidade do processo, né? Então, se você vai usar isso de alguma forma, e isso, Matheus, isso dá muito dinheiro hoje nas empresas. Se você quiser aprender a fazer isso e vender isso comercialmente, isso dá muito dinheiro. Porque a maioria das pessoas vai fazendo as coisas no tapa. Ah, aconteceu outra coisa, chama fulano que ele resolve. E você não identifica como a pessoa resolve. Se você consegue identificar como as pessoas resolvem as coisas, mapear isso no processo e fazer, né? Você pode ganhar muito dinheiro com consultoria disso. E aí, o que vai acontecer? Fez um processo pequenininho. Ah, eu preciso de mais coisa. Vem aqui no nó e cria mais coisa. Ah, eu quero que ele, sei lá, ele exporte para um JSON as informações daquele cliente. Depois eu quero que ele abra o aplicativo X e faça tal coisa. Então você pode ir aumentando ou diminuindo esses nós aqui, conectando os nós com outros nós, e assim vai. Então, o Make, o N8N, tem vários, agora eu não vou lembrar de cabeça, tem vários aplicativos que eles são gerenciadores de fluxo de processo. E esses gerenciadores de fluxo de processo, eles se integram hoje com várias LLMs, com várias inteligências artificiais. Então, em parte do processo, aquilo que seria para uma pessoa responder, você pode pegar um padrão, um documento padrão, um manual de instrução, alguma coisa, e dizer para informar para o cara ler. Você imagina
garantia de uma indústria, né? O cara fabricou lá uma TV, aí pega todo aquele manual da TV, o que pode dar certo, o que pode dar errado, tal, coloca ali numa ferramenta dessa, sempre que houver uma pergunta, e vai respondendo o manual. Acabou, né? Leva meses para fazer, dá trabalho, você tem que fazer, tem que testar, tem que fazer de novo. Se você usar muito, você vai pagar. Ele tem uma quantidade de créditos também disponível por dia para você usar. Então, você está aprendendo, você não vai gastar nada. Mas aí, depois que você aprendeu que o negócio começou a ficar sério, começou a gastar muito crédito, aí você vai pagar um pouco. Mas aprendeu a usar isso é uma fábrica de dinheiro, que pouca gente está explorando. Quem está explorando não tem, é igual pedreiro, não tem tempo para atender tanto cliente que surge, tá? Então, esse é o meio. Para explicar, deu para entender como é que funciona essa ferramenta? Vocês conheciam isso? Eu não conhecia, não, mas também achei um pouco difícil. Ele é difícil. Esse aqui já é um nível hard da coisa, né? E é para quem realmente vai se especializar nisso. Mas sabe o que pode ser interessante, Júcio? Entendendo isso aqui, depois você pode assistir o vídeo da aula de novo, tudo, é chegar para o pessoal lá da tua equipe, o pessoal de TI, e dizer assim, gente, quanto tempo por dia a gente está gastando fazendo isso aqui que é rotina? Será que dava para a gente automatizar? Aí botar alguém na conversa que essa pessoa vai automatizar. A questão é que se a gente nem sabe que a ferramenta existe, a gente nem sabe que ela pode fazer esse serviço para a gente, né? Aí tem Sim, aquela pessoa que diz assim, não, eu vou fazer isso não, vou perder o emprego. Pode ser, né? Mas pode gerar muito rendimento. Para a gente que lida com meta, de processo e tal, espetáculo. Ó, eu tenho 1.000 créditos, esses 1.000 créditos vão expirar em 23 dias, né? Então, conforme eu usar, ele vai gastar o crédito. Se eu gastar muito crédito, ele não gasta muito crédito, tá? Acho que ele gasta 2 ou 3 créditos por vez que roda um ciclo simples, como aquele que eu fiz lá. Então, ele tem que gerar muito para acabar os créditos. Agora, se eu fizer um negócio muito complexo, com o IA no meio, aí ele vai gerar os créditos rapidinho. Tá? Beleza? Passando para algo mais simples. Esse aqui é o meu queridinho, o Lovable. Hoje eu vi uma outra ferramenta que faz a mesma coisa que ele, nem guardei o nome, isso aqui 44. O Lovable, ele também permite fazer o- coisas que o Gama faz, mas ele permite mais. Hoje eu crio aplicativos para mim usando o Lovable. Eu mostrei aquele de sala de aula, que é o que o Matheus está trabalhando, né? E tem outros que eu já criei também. O meu controle de despesa da obra lá, eu fiz um Lovable, eu lanço, toda vez que eu compro alguma coisa, que eu pago alguma coisa, eu lanço lá e tenho meu controle. E aí eu posso pegar o meu controle, exportar para uma planilha e tudo. Você pode fazer, por exemplo, eu quero um aplicativo para gerenciar minha rotina de academia. Mas o Strava custa, sei lá, $10 por mês, eu não quero pagar $10 por Strava. E aí, cria aqui. Simples assim. Você cria o seu aplicativo, né? E começa a usar isso aí. Ele tem, assim como aquele outro que eu mostrei para vocês, como praticamente todos têm, esses conectores. Então, no conector, ó, o tanto de aplicativos, de sistemas com que eu posso lidar. Assim como eu fazia no Make, eu posso fazer aqui. Eu posso ligar ele no Notion, eu posso ligar no Google Docs, no WordPress, no Linear, no PowerPoint. Então, eu posso gerar aqui, de repente, Júcio, aí você vai ter que criar coragem, ou pagar o Matheus para criar coragem para você. De repente, você consegue criar seus cartões interativos por aqui, né? E gerar as imagens e fazer automático, alguma coisa personalizada. Ele cria, inclusive, ele liga com
o N8N, com o Linear, que são de processos, como eu mostrei para vocês, o Notion, que eu uso bastante, né? E assim vai. Então, olha o tanto de conexão que você pode fazer com outros programas. Até hoje, eu não fiz com nenhum aqui pelo Lovable, tá? Eu criei só aplicações diretas nele. Recursos. Então, você pode criar slides, você pode criar informações, né? Vou traduzir aqui. O Lovable é um que eu não costumo traduzir quando eu estou trabalhando com ele, porque ele corre o risco dele gerar o código da programação, porque ele é um programador, né? Ele corre o risco de gerar o código errado. Agora, quando eu estou demonstrando assim, eu coloco ele em português. Então, monitore os equipamentos da empresa, então, isso aqui são modelos, ó. Atribua ativos dos funcionários. Então, olha só, ele faz uma ligação com equipamentos, né? Aplicativo completo para gestão de eventos, com parte de inscrição. Então, você pode gerar aqui, pegar um modelo e gerar um aplicativo de eventos. Eu não preciso mais pagar aqueles aplicativos de eventos. Motor de comissões em tempo real. Rastreador de hábitos, para quem tem dificuldade de manter os hábitos. Modelo de site para portfólio de arquitetura. E assim vai. Isso aqui são só os modelos que ele já tem pronto, tá? E você pode criar os seus modelos. Os que eu criei. O último que eu aperfeiçoei foi esse PDI de liderança. Vou mostrar para vocês. Eu fiz esse aqui para outra turma, para a turma que eu atendo presencial no sábado. Ó. É uma pesquisa, então eu rodo com eles antes da aula, né? Para eles me dizerem quanto que eles estão aprendendo do curso de IA. Né? Aqui ele está no projeto onde eu edito, mas ele poderia estar na publicação. Então, ele gera o QR Code, quando a pessoa responde o questionário, o nome completo, tarará, vai dizer o quanto que ela aprendeu do chat GPT, isso eu criei aqui no Logo. Como ela usa IA, né? E os objetivos dessa pessoa, expectativas e tal. E no final ele gera um painel me dizendo cada pessoa, o quanto ela está dizendo que aprendeu de cada ferramenta. Então, isso para a avaliação do treinamento que eu estou dando, é legal, porque aí eu consigo saber o quanto que aquele conteúdo está sendo aproveitado pelas pessoas. Tá? Então, assim, eu tive uma ideia, eu podia ter feito isso no Google Forms, eu digo, eu não vou fazer no Google Forms, eu vou usar uma ferramenta de IA. Pronto, fiz. Eu paguei no mês passado créditos, ele dá 100 créditos por mês na assinatura mais básica, né? E aí eu ainda tenho 112 créditos sobrando. Eu consigo criar um projeto inteiro com esses 100 créditos. Ele dura bastante. Coisa de $10, $20, eu consigo criar bastante coisa. E eu não preciso assinar todo mês, porque não é todo mês que eu crio alguma coisa. Aqui no meu site, ó, eu criei aqui e eu fiz um negócio bem legal. Vou mostrar para vocês no site. Eu já tinha o domínio, né? Quando eu criei a marca, eu já reservei o domínio. Aí eu vim aqui e pedi para ele criar o site para mim. Subi as fotos e tal, peguei um modelo, né? Ele pegou e criou o site para mim. Aí eu disse para ele, eu quero que você publique, mas eu quero que você publique na internet para mim. Então ele hospedou na internet, eu não tive nem que ir num provedor e fazer essa configuração. Ele já configurou tudo para mim, o meu site está no ar. Quando eu quiser alterar meu site,
eu vou lá no Lovable e peço para ele alterar e republicar a alteração. Pronto, está feito. Né? E dentro do meu site, ainda criei um negócio legal. Se você chegar no final dele, você ainda tem um teste feito com o IA. Se você responde, ele gera um diagnóstico para você, melhor do que o horóscopo. Tá, te dá uma resposta sobre o seu estilo de liderança e, se você quiser, você agenda uma reunião comigo para eu atender você. Então, tudo aqui foi, já joga para o WhatsApp e vai fazer uma chamada no meu WhatsApp. Então, tudo aqui foi criado no Lovable. Como que cria no Lovable? Vamos criar um projeto novo aqui. Eu posso chegar para eles assim: oi, Lovable, eu quero que você crie para mim um aplicativo para monitorar a minha atividade física. Estou fazendo o jeito mais besta, mais básico que tem. Lógico que tem jeitos melhores de fazer, tá? Só para mostrar para vocês. Ele já vai fazer a análise dele. Eu não disse que cor eu quero o site, eu não disse qual que eu quero que ele emite. Eu poderia ter dito: eu quero que você faça igual o Strava, eu quero que você faça igual o Google Fit. Eu não falei nada disso. Aí, o que que ele faz? Que atividade você quer monitorar? Corrida e jornal. Ó, vê, traduziu para o português. Então, o que que é jornal? Treinos de academia. Ciclismo não, né? Caminhada e natação. Até parece que eu não vejo. Próximo. Que paleta combina com o seu aplicativo? Isso aqui. Qual o estilo de letra que você quer? Ah, eu quero esse aqui. Quer salvar os treinos na nuvem, com login, ou só no dispositivo por enquanto? Eu quero na nuvem. Pronto, aí ele verifica se eu respondi certo, se eu concordo com o que eu respondi, e vai gerar o aplicativo para mim. Morreu, gente. Por que que o Matheus não está demitido? Porque esses aplicativos, eles têm muito risco de vulnerabilidade. Então, assim, isso para o meu quebra-galho, para ajeitar a minha obra, para fazer uma aplicação que eu vou rodar com um cliente individual, parará, parará, tranquilo. Isso para eu pegar e colocar no TRE, colocar no TJ, colocar numa empresa que é grande, que tem muitos processos, que é muito complexa, eu posso abrir muitas brechas de segurança, né? Então, mesmo que a pessoa gere o modelo inicial usando um aplicativo como o Lovable, é importante que tenha uma equipe de programadores, de cibersegurança e tudo, revisando o código, monitorando o código, para ver se aquilo que está sendo feito tá legal, tá bom, né? Só que agora, ontem, né, eu fico doido com esses... Eu nem preparo slide por causa disso. Ontem, a Anthropic lançou o Cloud Mythos. Cloud Mythos, ele é feito, ele não está público ainda, ele está para algumas empresas, mas ele é feito para revisar código de sistemas e identificar falhas de segurança, vulnerabilidades em sistemas. Então, o negócio está evoluindo para que a própria tecnologia monitore a tecnologia e desenvolva a tecnologia, né? Estamos chegando nesse ponto aí. Deixar ele produzindo aqui, estou invocado que eu não sei qual foi o vídeo que eu gerei.
Então, por exemplo, Ju, se você quer um aplicativo para dar ideias diferentonas para doces, para festa, aí você coloca lá o aplicativo, onde você lança os parâmetros e ele vai gerar para você, com inteligência artificial, uma receita inovadora, colorida, diferente, inusitada para aquela festa. Então, falando uma coisa que eu sei que você gosta, né? Então, você pode criar um aplicativo aqui. Em vez de ir lá no Tudo Gostoso, em vez de ir lá no não sei aonde, ver aquele milhão de propaganda que hoje enche o saco quando a gente vai na internet, você pode fazer direto aqui e gerar um aplicativo para você mesmo, com aquilo que te interessa, né? Inclusive, o card interativo. Eu Mas, tô... mas Fala. ele buscaria as receitas na internet, é? Busca as receitas na internet se você mandar, tranquilamente, entendeu? Uhum. Ele, ele faz um negócio muito louco. Às vezes, a gente diz assim, poxa, mas isso aqui é trabalhoso. Mas, por exemplo, eu desenvolvi esse sistema de liderança, esse PDI de liderança, eu desenvolvi ele somando as horas, tudo, vamos dizer que foi uma semana. Gente, nem programar eu sei. Eu desenvolvi um sistema numa semana, né? Tá de brincadeira comigo. Então, ó, tá aqui o aplicativo que ele criou, né? Começar gratuitamente, já tenho conta, eu posso começar gratuitamente é o cadastro, né? Olha só, ele já criou uma integração com o Google. Eu pedi para ele criar com o Google? Eu não pedi, ele criou, né? Criou, mas não está funcionando. Aí, quando não está funcionando, o que que a gente faz? A gente vê aqui a integração com o Google não está funcionando. Aí, só que tem um detalhe no Lovable. Aqui ele está mandando construir. Se eu disser aqui direto, ele vai gastar crédito. Então, eu venho aqui e digo para ele planejar, né? Quando eu mando ele planejar, ele vai analisar o código e vai me dar um planejamento de alteração do código. E aí não gastou o crédito. Quando eu aprovar o que ele vai fazer, aí é que ele vai gerar o crédito. Básico do básico, tá, gente? Para gente como o Matheus, que já está se formando em tecnologia e quer fazer um dinheiro rápido, porque ele está doido para casar e quer sair de casa, quer morar nas barrancas. Você vai no chat GPT, fala o que você quer fazer de aplicativo e pede para ele gerar um PRD, que é um documento do sistema, né? Com o PRD, você carrega o PRD aqui e aí ele cria o aplicativo já com as características que você pediu. Ah, está pedindo para eu publicar para poder criar aqui. Então tá bom, eu vou criar aqui com RT Pontes, vou criar uma senha qualquer. Não vou publicar agora não. Não, não deixou. Então eu quero voltar. Tá bom, eu vou publicar você com um nome qualquer. Vamos lá, seu chorão. Esses são detalhes que, se vocês depois quiserem se aprofundar no Novo, a gente pode entrar. Não vou entrar aqui, senão vou encher o saco de vocês. São detalhes do uso, tá? Mas aqui você escolhe mudar o nome, você escolhe mudar o ícone, você escolhe se ele vai ser público, se ele vai ser privado, você escolhe se vai usar um domínio seu ou vai carregar no próprio Lovable.
Você escolhe um monte de coisa nessas opções dele aqui antes de publicar, tá? Tem as revisões de segurança, que ele permite que você aprimore a segurança do aplicativo que você está criando. Tem um monte de opção aqui que eu estou só apresentando a ferramenta, que eu não vou falar para vocês, né? Pronto, agora eu vou visualizar o aplicativo numa outra tela. Está aqui. Começar gratuitamente, criar conta, vou criar uma conta. Está dizendo que minha senha é muito simples, então eu vou enjoadinha, conta criada, pediu para eu ver o meu e-mail. São coisas que ele entendeu por padrão, ele achou que era bom fazer, né? E já criou para mim. Isso. Enjoado demais. Então, assim, é como eu pegar um profissional e dizer, cria um aplicativo para mim, o cara sabe, faz algumas perguntas e faz para mim. Se eu quiser mudar, eu vou lá e mudo. Eu quero mudar a cor, eu quero mudar o estilo, eu quero mudar a fonte, eu quero que inclua tal funcionalidade. Ele vai lá e gera para mim a minha aplicação. Estou curioso para ver o que ele criou lá, por isso que eu estou entrando aqui. Confirma a sua assinatura. A internet está super rápida, dá para ver. Meu pai do céu, que miséria é essa? Então, download que está fazendo. Aí abrir no celular, tá? Aquele que e-mail que sou eu mesmo, está carregando, está aqui. Então, meus treinos, nova atividade, nenhum treino ainda, eu venho aqui, digo que eu fiz uma corrida, que eu fiz uma caminhada, o título, duração mínima, distância, calorias e notas, né? E aí ele vai salvando esse histórico para mim. Depois, se eu quiser, eu quero que você faça um plano alimentar para a minha idade, eu quero que você faça isso, faça aquilo, ele vai criar isso para mim. O meu limite é o limite dos meus créditos, não é nem no meu bolso. Ah, se acabar os créditos, o que acontece? Eu espero no dia seguinte e vou lá já de novo. E se eu não quiser, por exemplo, esse bem-vindo aqui, eu venho em edição de visual, tá? Quando eu edito o visual, sem gastar crédito, eu venho aqui, bem-vindo, Ronaldo, e edito ele, e acabou, né? Dou um send aqui para ele salvar a mudança e já mudou o texto da minha apresentação. Então, assim como no Gama, alguns recursos dele eu consigo usar sem gastar crédito, sem gastar dinheiro, né? Quantos créditos ele gastou para gerar esse aplicativo? Quase nada, não baixou de 100. Eu não lembro quanto eu tinha, acho que eu tinha 120, 130, 140. Ele está com 107. Criou um aplicativo inteiro para mim, com banco de dados, com login, com segurança, com tudo mais. Tá? Então, assim, de novo, saindo da inteligência artificial pura, do chat, né, e usando aplicações que são úteis para nós. O Lovable é uma super útil. Né? Para mim, tem sido super útil. E aí eu tenho, deixa eu voltar aqui do dashboard, eu tenho todos os meus projetos aqui. Então,
Por exemplo, de mentoria para liderança tem isso aqui. Estou trabalhando para vender uma turma para o Sebrae, se der certo, ainda em junho, vou entregar uma oficina para o Sebrae usando essa ferramenta aqui do PDI de liderança, né? Esse que eu passei para o Matheus analisar, que é o da sala de aula, né, virtual, da obra, e assim vai. Tive uma ideia, vem aqui e põe ela em prática. Gente, é tudo um en passant, não é uma universidade de inteligência artificial. É uma demonstração de alguns dos recursos que a gente tem hoje para que vocês saiam do zero e cheguem no 1, né, da base de inteligência artificial. O que vocês me dizem? Meu tio! Eu falei aqui, estava com o microfone desligado. Bom, não conhecia essas faladas, o Gama e o Make, né? Interessante. Cóvago, né? Bastante coisa. Bom, gente, o mais que isso, assim, o primeiro contato a gente consegue demonstrar, né? Gostou, né? Mas que bom. A gente consegue demonstrar. Tem muita coisa. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa básica, tem muita coisa boa. Tem uma que eu uso de vez em quando, que é no WhatsApp. Agora o WhatsApp tem recurso, eu não testei ainda para isso, que é a Dola. Dola é um contato meu no WhatsApp e quando eu quero marcar uma agenda, estou sem tempo de entrar no Google Agenda, eu mando uma mensagem para a Dola. Dola, agenda para mim uma reunião tal dia, tal hora. Ela vai lá e entra no meu calendário e coloca uma agenda para mim, né? Tem milhões de recursos de tecnologia hoje que a gente pode usar. Pode não usar também, né? Mas, assim, a vida está ficando muito fácil, né? É só ter ideia. Só ter ideia. Valeu. Dulce, fora o card interativo, alguma coisa mais? Não, tá tranquilo. Então tá, gente. Eu vou... Me lembrem, não me deixem esquecer. Hoje eu não vou fazer isso, mas até o final da semana que vem eu vou mandar o certificado de vocês, né? Vou mandar no nome da Talentos 360, da prima, né? Ela já me autorizou a fazer o certificado no nome da empresa dela, para a Júcia poder usar lá no trabalho, para o Matheus usar onde achar útil, no Zeli também, né? Agradeço demais. Essa parte boa, né? Agradeço muito vocês me ajudaram, vocês não sabem que vocês me ajudaram, né? Participar desse treinamento. Para mim é um bom exercício, me ajuda a me atualizar, me ajuda a me informar, me ajuda a vender isso para fora, né? Então, fico feliz com a presença de vocês. E vocês não me usaram durante todo o tempo de mentoria, mas continuo à disposição. Ronaldo, estou com uma dúvida, tal coisa. Ronaldo, sim, pessoal, dá um oi. Adoro conversar, né? E a gente vai mantendo contato, tá bom? Tá bom. Beijos e até a próxima. Muito obrigado aí. Tchau, obrigada. Depois eu vou disponibilizar o vídeo para você, tá bom?